Fala pessoal! Sabiam que algumas das maiores invenções da história surgiram por puro acaso? Pois é. Preparem-se para descobrir como erros e coincidências mudaram o mundo. Bora comigo nessa viagem fascinante pela história das invenções acidentais. Nossa primeira parada nos leva ao laboratório do Alexander Fleming, em 1928. Imagine um lugar cheio de placas de Petri, cada uma com culturas de bactérias. Fleming, um bacteriologista dedicado, estudava essas bactérias com todo o cuidado. Ele passava horas e horas observando as culturas, anotando cada detalhe minucioso. No meio das pesquisas, ele percebe uma coisa estranha em uma das placas. Um mofo tinha contaminado a cultura. A princípio, um erro frustrante, né? Mas Fleming resolve dar uma olhada mais de perto. Para a surpresa dele, a área ao redor do mofo estava livre de bactérias. Ele ficou intrigado com essa descoberta inesperada. Em vez de descartar a placa contaminada, Fleming decidiu investigar mais a fundo. Ele isolou o mofo e começou a realizar experimentos para entender o que estava acontecendo. Fleming descobriu que o mofo produzia uma substância que matava as bactérias ao redor. Ele chamou essa substância de penicilina. Essa observação casual deu origem à penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Antes da penicilina, infecções bacterianas eram quase uma sentença de morte. As pessoas morriam de infecções que hoje consideramos triviais, como uma simples infecção de garganta. A descoberta do Fleming mudou a história da medicina para sempre. A penicilina salvou milhões de vidas e abriu caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos. Graças à curiosidade e persistência de Fleming, a medicina deu um salto gigantesco. Ele nos mostrou que, às vezes, os maiores avanços vêm de observações inesperadas e de erros que se transformam em descobertas revolucionárias. Nossa próxima parada nos leva aos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Percy Spencer, um engenheiro fera, trabalhava no desenvolvimento de radares. Enquanto mexia com um magnetron, Spencer notou que o chocolate no bolso dele tinha derretido. Curioso, ele colocou grãos de pipoca perto do dispositivo, e não é que as pipocas começaram a estourar. E assim, um dispositivo de guerra deu origem ao forno micro-ondas. Uma invenção que hoje faz parte do nosso dia a dia, deixando nossas vidas mais práticas e gostosas. Nossa expedição agora vai para os Estados Unidos do século XIX, em um restaurante cheio de gente. Imagine um ambiente vibrante, com o som de conversas animadas e o cheiro de pratos deliciosos no ar. É um cenário típico da época, onde as pessoas se reuniam para desfrutar de uma boa refeição e socializar. George Crumb, um chefe famoso, se depara com um cliente chato, daqueles bem chatos. Crumb era conhecido por sua habilidade na cozinha, mas também por seu temperamento forte. Ele sempre se esforçava para agradar seus clientes, mas às vezes, a paciência tinha limites. O cliente, insatisfeito com a espessura das batatas fritas, devolvia o prato toda hora. Ele queria batatas mais finas e crocantes, algo que Crumb achava um pedido absurdo. A cada devolução, a frustração de Crumb aumentava. Crumb, já irritado, decide dar um basta naquilo. Ele pensou em uma maneira de ensinar uma lição ao cliente. Com um olhar determinado, ele pegou as batatas e começou a cortá-las em fatias finíssimas, quase transparentes. Ele corta as batatas em fatias finíssimas e as frita até ficarem crocantes. O óleo quente chiava enquanto as fatias finas de batata se transformavam em algo novo e inesperado. Crumb observava atentamente, esperando que sua criação fosse uma resposta definitiva ao cliente exigente. Para a surpresa dele, o cliente adorou a criação. O que era para ser uma lição se transformou em um sucesso instantâneo. O cliente, que antes estava insatisfeito, agora estava encantado com as batatas finas e crocantes. As batatas chips, fininhas e crocantes, viraram o prato mais pedido do restaurante. A notícia se espalhou rapidamente e logo todos queriam experimentar a nova invenção de Crumb.
As batatas chips se tornaram uma sensação, conquistando o paladar de todos. E assim, da frustração de um chefe e da chatice de um cliente, nasce um dos petiscos mais amados do mundo. As batatas chips não só mudaram o destino do restaurante de Krum, mas também deixaram uma marca indelével na história da culinária. Hoje, elas são apreciadas em todo o mundo, um testemunho do poder da inovação e da capacidade de transformar um momento de frustração em algo extraordinário. Nossa jornada agora vai para uma época em que remédios eram criados e vendidos em farmácias. Essas farmácias eram lugares fascinantes, cheios de frascos e potes com misturas misteriosas, onde os farmacêuticos trabalhavam como verdadeiros alquimistas. John Stitt Pemberton, um farmacêutico visionário, misturava diferentes ingredientes no laboratório dele. Ele estava sempre em busca de novas fórmulas que pudessem curar doenças e aliviar dores. Em 1886, ele cria um xarope, uma mistura de extratos vegetais, que ele acreditava que tinha propriedades medicinais. Pemberton estava convencido de que essa nova fórmula poderia ser um remédio eficaz para vários males, incluindo dores de cabeça e fadiga. Mal sabia ele que essa fórmula ia virar uma das bebidas mais famosas do mundo. O xarope, inicialmente vendido como um tônico medicinal, logo se tornaria algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O xarope do Pemberton, misturado com água com gás, ganhou o nome de Coca-Cola. Essa combinação simples, mas inovadora, resultou em uma bebida refrescante que rapidamente conquistou o paladar das pessoas. O sabor único da Coca-Cola conquistou todo o mundo, virando um fenômeno cultural. Não era apenas uma bebida, era uma experiência, um símbolo de modernidade e inovação. A Coca-Cola transcendeu as fronteiras e se tornou um ícone global, presente em praticamente todos os cantos do mundo. Imaginem um mundo sem fósforos. Nossa história nos leva ao ano de 1826, no laboratório de John Walker, um químico inglês. Walker misturava produtos químicos quando um pouco da mistura grudou em um palito de madeira. Tentando tirar a substância, raspando o palito no chão, uma chama se acendeu. Walker, surpreso, tinha acabado de criar o protótipo do fósforo moderno. Os fósforos, hoje fabricados aos montes, facilitam nossas vidas, acendendo fogões, lareiras, uma faísca que mudou o mundo. Nossa jornada agora vai para o mundo da eletrônica médica. Em 1956, Wilson Greatbat, um engenheiro americano, trabalhava em um projeto para registrar os batimentos cardíacos. Enquanto montava o dispositivo, Greatbat cometeu um erro. Ele colocou um resistor errado no circuito. O circuito começou a emitir pulsos elétricos ritmados, parecidos com as batidas do coração. Greatbat percebeu que esses pulsos podiam ser usados para regular os batimentos cardíacos. Nascia assim, de um erro daqueles, o marca-passo, um dispositivo que revolucionou a cardiologia. Nossa expedição nos leva ao início do século XX. Leo Baekeland, um químico, buscava uma alternativa sintética para a goma laca. Em 1907, Baekeland misturou fenol e formaldeído, colocando a mistura sob altas temperaturas e pressão. O resultado foi uma substância sólida, resistente ao calor e à eletricidade. No começo, essa nova substância, chamada de baquelita, foi considerada um fracasso, mas as características únicas dela logo se mostraram valiosas. A baquelita, o primeiro plástico sintético, inaugurou a era dos plásticos, materiais que revolucionaram a indústria. Nossa aventura nos leva aos Alpes suíços. Em 1941, George de Mestral, um engenheiro, fazia uma caminhada com o cachorro dele quando viu uma coisa diferente. Sementes de bardana estavam grudadas nas roupas dele e no pelo do cachorro. Curioso, ele examinou as sementes no microscópio e descobriu o segredo. As sementes eram cobertas por ganchinhos minúsculos que se prendiam às fibras do tecido. Ele copiou esse sistema de fixação, criando o velcro, uma invenção que o mundo inteiro usa. Nossa expedição nos transporta para a Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Imaginem o calor de rachar. A multidão louca por um refresco. Um vendedor de sorvete se vê com um problemão. Acabaram os copos descartáveis.
Desesperado, ele olha para o lado e vê um vendedor de waffles. E surge uma ideia: usar os waffles como recipiente para o sorvete. O sorvete de casquinha, uma combinação perfeita de texturas e sabores, tinha acabado de ser inventado por acaso. Nossa viagem nos leva à China antiga, há mais de 1000 anos. Alquimistas, buscando o elixir da vida eterna, misturavam várias substâncias. Em um desses experimentos, ao misturarem enxofre, carvão vegetal e salitre, criaram uma coisa explosiva, a pólvora. No começo, essa descoberta causou espanto e medo, mas logo os chineses viram o potencial da pólvora para criar espetáculos visuais incríveis. Os fogos de artifício. Que doideira, né? Às vezes, os maiores erros podem virar as maiores invenções. Qual dessas foi a mais surpreendente para vocês? Contem aqui nos comentários e já deixem o like para mais curiosidades como essa. Se inscrevam no canal para mais histórias incríveis que vocês nunca imaginaram.